Queria cumprimentar o Alan, queria cumprimentar todos os governadores presentes, o meu querido diretor José Albiraci, lá do Recife, queria cumprimentar o Medeiros, do Rio de Janeiro, queria cumprimentar o Lésio, meu grande Sherman do Instituto de Vitória, cumprimentar o meu querido amigo e meu médico Zacarias, cumprimentar a todos que estão nos ouvindo e dizer que é uma felicidade muito grande, mais uma vez, estar ao lado de vocês. Olha, o tema que me foi confiado era clubes eficazes. Então, é uma palavra interessante, eficaz, né? Então, eu começaria dizendo que eficaz é aquilo que tem uma certa consistência e que realmente representa os efeitos que a filosofia rotária nos recomenda. Então, eu diria que um clube, para ser eficaz, o primeiro detalhe é ter uma história de fundação. E eu poderia dizer, com bastante conhecimento, que a história do Jardim das Bandeiras é uma história que nos merece uma confiabilidade muito grande e uma honradez de um verdadeiro clube rotário, no caso Jardim das Bandeiras, e, ao mesmo tempo, o Clube Alto de Pinheiros. Os dois foram formados de forma excepcional. O Jardim das Bandeiras, criado por médicos, dentistas, advogados, professores universitários, e o Jardim das Bandeiras com empresários. Eu me recordo bem que o Alto de Pinheiros começou através de um grande amigo meu, que foi companheiro do meu clube, o Valentim, e que deu esse enorme clube que é o Alto de Pinheiros, que provém do Rotary Club, que não se permaneceu, que foi o Rotary Club Vila Madalena. Então, existem histórias muito grandes e que devem ser cultivadas muito. A história de um clube vai ser o futuro desse clube. Então, vocês tiveram histórias magníficas. Hoje, unidos, vocês poderão fazer uma história muito maior no cenário do Distrito 4563. Agora, iniciando praticamente sobre clubes eficazes, eu diria que para um clube ser eficaz, ele precisaria ter, primeiro, os princípios de Rotary. Os princípios de Rotary, no meu entendimento, e no entendimento rotário, estão através, primeiro, da prova quádrupla. A prova quádrupla é uma pergunta que se faz. Se tudo aquilo que nós fazemos é a verdade? Quer dizer, nós não podemos ser pessoas de duas palavras. Nós temos que ter uma palavra só na nossa vida pública e na nossa vida privada. O segundo detalhe é que, para que tudo aquilo que pensamos e fazemos é justo para todos os interessados, então eu diria, num exemplo simples que eu tenho a honra de presidir uma comissão de negociação salarial há aproximadamente 25 anos, entre o Sindicato dos Professores e o Sindicato Patronal, do qual eu faço parte, como diretor jurídico, inclusive. E quando eu vou a um embate com uma negociação salarial, eu não posso querer tanto a mim e desprezar o lado contrário. Eu preciso que nós façamos um entrosamento aonde todas as partes tenham os seus benefícios e tenham as suas racionalizações. Aí que eu digo que seria justo
para todos os interessados. O terceiro item da prova quádrupla é a criação de boa vontade e novas amizades. Então, eu, por exemplo, que estou no Rotary há 49 anos, eu diria a vocês que toda a minha vida se prendeu ao companheirismo que eu adquiri ao lado dos meus companheiros de clube e aos meus companheiros e amigos do distrito, dos distritos brasileiros da América do Sul e internacionalmente falando. Esses são os meus amigos. Além da minha família, que também são meus amigos, as grandes amizades que conquistei foi através do Rotary. É por isso que nós devemos gostar do nosso Rotary, amar o nosso Rotary e, ao mesmo tempo, fazer com que as nossas amizades cada vez mais se solidifiquem. E o quarto item da prova quádrupla é o benéfico para todos. Eu não posso querer que haja um benefício só para mim. Eu não posso entrar no Rotary, por exemplo, e pensar que eu vou angariar frutos profissionais e financeiros através do Rotary. O Rotary é uma instituição que nós podemos obter recursos deles a partir da nossa própria imagem com os nossos diversos companheiros. É assim que nós faremos o benefício para todos. Ao lado da prova quádrupla, nós teríamos os objetivos de Rotary. E para vocês terem uma ideia, muitas vezes as pessoas não conhecem a história e as regras de Rotary. Os objetivos de Rotary, que sempre são comentados, às vezes, em reuniões, ou em cartas mensais, ou em boletins de clube, representam as cláusulas pétreas do Rotary. Ou seja, o primeiro objetivo é a Avenida de Serviços Internacionais, Avenida de Serviços Profissionais. Muitos presidentes de clube, talvez não bem orientados pelos instrutores distritais, não sabem mais o que são as nossas avenidas de serviço. São cláusulas pétreas, elas não acabaram, elas existem e cada vez mais com mais ênfase. Então, o primeiro objetivo de Rotary, que corresponde à Avenida de Serviços Internos, é a respeito do desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir. Então, vejam vocês, o que é o Rotary? O que seria o Rotary? O Rotary é um grupo de pessoas que tenham boa índole, que são profissionais de destaque dentro das suas comunidades, que se encontram permanentemente através de reuniões, em especial semanais, e que atuam nas suas comunidades através das suas próprias profissões. Então, eu sou um professor, eu devo atuar através do Rotary na educação. O Zacarias é um médico, ele deve atuar no Rotary através da saúde. O Lésio é um homem de segurança pública, ele deve atuar no Rotary através da segurança pública que ele representa através do cargo de coronel que tem da Polícia Militar. O Medeiros é um industrial no Rio de Janeiro, na parte de oftalmo, que representa aparelhos de surdez. Então, cada um de nós temos uma função dentro das nossas profissões que nós poderemos minorar os problemas das nossas comunidades através das nossas profissões. Esse é o primeiro objetivo de Rotary Internacional. O segundo é o reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional. Então, vejam vocês, o Rotary existe, e essa é a avenida que eu considero muito importante
porque é a própria classificação nossa que existe para que nós façamos um reconhecimento do mérito de nossas ocupações úteis e difundamos as normas através da ética profissional, que, aliás, eu comentei no início, da verdade, da justiça, da criação de boa vontade, novas amizades e do benefício para todos os interessados. O Rotary só existe por causa das nossas profissões. Quando Paul Egges e os seus companheiros resolveram fundar o Rotary, na realidade, eles pegaram um elemento de cada área. Era um alfaiate, era um homem de Minas, era um grande advogado, era um alfaiate, e assim formaram o Rotary e foi se expandindo de forma extraordinária, principalmente em momentos de dificuldade que havia no início do século passado na América do Norte. E aí nasceu o Rotary, através das profissões, aonde, se eu for um homem digno, se eu for um homem ético, se eu for um homem decente, se eu for um homem honesto, que eu saiba compreender as diversidades existentes dentro da comunidade, eu, então, sou um profissional com mérito para ser reconhecido por todos os meus companheiros. O terceiro objetivo é a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na sua vida pública e privada. Vejam bem, nós somos profissionais. Nós somos profissionais e queremos arrecadar recursos para a nossa sobrevivência e para o sucesso das nossas famílias. Mas para que eu faça isso, é preciso que eu tenha uma conduta exemplar. É muito normal hoje, nas mídias sociais, aparecerem fatos colocados por um ou por outro, que às vezes se tornam fake news e não aquilo que é verdadeiro. Então, isso não é válido dentro de uma instituição como o Rotary, que preza a ética entre todos aqueles que participam do Rotary. Então, a melhoria da nossa comunidade só vai acontecer quando nós formos éticos, formos responsáveis, formos companheiros, tivermos amigos, sabermos coordenar as nossas profissões, ter uma condição digna de trabalho para os nossos colaboradores. Aí eu estaria falando na melhoria da nossa comunidade. E o quarto é o outro grande objetivo do Rotary, é a aproximação dos profissionais de todo o mundo, consolidando a cooperação da paz entre as nações. Isso é a internacionalidade. Graças a Deus, o nosso distrito tem tido uma participação internacional muito grande, através do intercâmbio internacional de jovens, através da imagem pública que o nosso distrito sempre teve. O nosso distrito é um distrito de ponta em nível internacional e nós, através dessa performance internacional que nós temos conseguido diversos projetos em prol da comunidade que têm colaborado imensamente para a diminuição das diferenças sociais. Haja visto vocês aí no Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros, com relação ao programa da hepatite, coordenado pelo nosso querido Zacarias, o programa que nós temos tido aí dos exames que fizemos nos asilos diversos do Brasil inteiro. E nós tivemos outros projetos. Eu quero lembrar aqueles que são mais novos no Rotary, Jardim das Bandeiras e Alto de Pinheiros, que no ano que eu fui governador, nós fizemos o projeto FAMIS Plus com o companheiro doutor Ludovic, que era um emérito professor da Faculdade de Medicina, principalmente na arte da cirurgia de plásticas. Então, nós fizemos um trabalho junto com ele, editamos um livro fantástico, que era a recuperação de alimentos
em prol das comunidades muito mais carentes. Então, se nós mudarmos de um pouco do clube que nós estamos falando e partimos para um outro clube, nós fizemos, inclusive, outro dia, foi aquinhoado com o nome da minha mulher, durante o ano que eu fui governador, nós fizemos 5 projetos de instalação de laboratórios de informática dentro dos Centros de Desenvolvimento Comunitário da ACM, com a participação da ACM, com participação de recursos que a minha mulher colaborou com um livro que foi editado de receitas, com a colaboração de todas as mulheres de rotarianos do distrito, e nós fizemos 5 laboratórios, com a participação do Shekhar Mehta, que vai ser o ano que vem presidente de Rotary Internacional, e que foi o meu companheiro nesse entrelaçamento. E vejam vocês que nós já atingimos aproximadamente milhares de jovens que foram aquinhoados com esse projeto de um laboratório de informática. E aí, gente, para nós continuarmos falando em Clube Eficaz, um item em especial é o quadro associativo. O quadro associativo ele tem que ser muito bem observado, primeiro, na sua fundação. Quando o clube é fundado, nós não podemos buscar qualquer tipo de pessoa. Pode ser, inclusive, nossos amigos. Mas, como diz o governador Cizenando, nem sempre um grande amigo será um grande companheiro. Então, nós precisamos escolher muito bem uma pessoa que tenha classificação em Rotary, na área de engenharia, na área de medicina, na área de consultoria, na área de seguros, na área de administração, na área de economia, enfim, nas diversas áreas. E aí nós formaremos um clube de escola. Agora, não é só buscar o associado no princípio da sua história, na sua fundação, mas constantemente eu tenho que buscar novos companheiros. Porque a nossa idade média, inclusive, de Rotary Internacional, ela não é pequena. Porque o homem ele começa a se tornar estável dentro da sua vida profissional quando ele já conseguiu amealhar uma família montada, uma família organizada, uma profissão estável, uma profissão de sucesso. Aí ele tem condição de vir ao Rotary. E às vezes, muita gente fala, vamos colocar o jovem dentro do Rotary. Seria magnífico se nós pudéssemos trazer a juventude para dentro do Rotary. Mas o jovem de 25, de 30 anos, quando ele está iniciando a sua vida, seja de conjugal, seja profissional, seja de habitação, de consolidação da sua performance de sobrevivência, ele nem sempre está apto a entrar no Rotary. Nós gostaríamos imensamente que eles estivessem ao nosso lado sempre, mas às vezes se torna um tanto difícil. Então, o quadro associativo ele só vai ter sucesso quando nós procurarmos fidelizar o associado. Muitas vezes tem algum companheiro no clube que ele deixa de frequentar o clube e, de repente, não vem mais. E ninguém faz nada para que esse companheiro se motive para voltar. Eu me recordo que no meu clube, quando acontecia de um profissional, de um companheiro faltar, nós ligávamos para ele, mandávamos uma correspondência de incentivo, de motivação, e quando ele ainda não se adequava, nós iríamos às casas desses companheiros para fazê-los com que voltassem para os nossos clubes. Isso é aquela comissão que deveria existir dentro de cada clube na busca, a comissão de companheirismo, onde esse elemento rotário vai coordenar
que os nossos companheiros não se distanciem e sempre estejam conosco. Mas não só fidelizar, precisamos aumentar. Sem aumento de quadro associativo, a nossa instituição, o nosso clube, o nosso distrito, nós não vamos sobreviver. Nós precisamos de cada vez mais gente. E um dos aspectos fundamentais para você buscar novos elementos começa pela sua própria família. Eu, por exemplo, eu sou filho de rotariano. Eu tive a honra de ser convidado para ser rotariano. E dentro do Rotary, eu me formei, eu me organizei, eu me casei, eu tive uma família maravilhosa de 4 filhos. E, para a minha felicidade, aquilo que nós colocamos, a Lúcia e eu, na mente dos nossos filhos, hoje nós temos 3 filhos rotarianos, sendo um deles governador do distrito. Então, vejam como é importante a família estar presente. E eu tenho certeza que os meus netos já começam a galgar para um futuro brilhante dentro do Rotary. Por isso, o quadro associativo é a situação das mais importantes que nós temos no nosso esquema para nos tornarmos um clube eficaz. Um outro detalhe, eu me recordo uma vez, Alan, eu fui fazer uma visita oficial num Rotary Club na região do Taboão da Serra e me levaram a uma creche. Disseram a mim que iriam entregar uma geladeira. Quando chegamos à creche, por acaso, a diretora da creche era minha conhecida. Tinha trabalhado comigo quando eu fui secretário de Educação. E eu falei, puxa vida, Luísa, eu vim aqui trazer a você uma geladeira que o Rotary aqui angariou através de recursos para que você tivesse uma geladeira para a sua creche. E ela me disse o seguinte, ai, Antiório, que maravilha que vocês estão fazendo para mim. Mas, puxa vida, eu precisava de uma máquina de lavar roupa e uma padaria para a creche. Eu, geladeira, eu tenho 3 aqui. Então, às vezes, nós não olhamos as necessidades das comunidades e buscamos qualquer tipo de projeto que, às vezes, a comunidade não anseia. Por exemplo, nós estamos vivendo aqui no momento das vacinas. O Rotary é o pioneiro nas vacinas contra a poliomielite. É uma das organizações que fazem parte da OMS na busca da erradicação da polio. Eu vi alguns momentos, alguns lances nos nossos websites de promoção da vacinação. E sabe quantos por cento foram vacinados? Cerca de 35%. Então, nós não fomos na ação, nós fomos apenas na querer ter uma imagem de uma coisa que nós estamos deixando de fazer. Então, projetos a gente deve fazer desde que a gente atue com fé, com esperança e com fundamentação. O terceiro é apoiar a Fundação Rotária. E para que apoiar a Fundação Rotária? Porque é através dela que eu posso fazer grandes projetos. Nós pegamos aí, por exemplo, nesse momento da nossa pandemia, o nosso Brasil conseguiu aproximadamente $500 mil para a compra como é que chama? De testes para nós verificarmos as nossas comunidades das infecções que estavam sendo acometidos. E $500 mil hoje representa um dinheiro relativamente grande, em termos de reais, se fôssemos observar. Então, isso é projeto. Fizemos no passado também o projeto da Avenida Paulista, quando eu tive a honra também de ser governador, do microcirurgia reconstrutiva do Hospital das Clínicas, que já treinou aproximadamente 3 mil médicos
para suprir as necessidades de acidentes de trabalho dentro da comunidade de São Paulo. E nós, esse laboratório tinha por obrigação treinar outros médicos. E hoje já treinamos aproximadamente 3.000 médicos em toda a América para colaborar com as microcirurgias reconstrutivas. E finalizando, o clube serve para fazer com que haja novas lideranças. Então, vocês vejam, ninguém se torna presidente se não obtiver uma liderança dentro do clube. Ninguém se torna um governador se não obtiver a liderança entre os clubes, porque ele se tornou um homem efetivo e de grande liderança, não só na área rotária, mas também na sua área profissional, na sua área ética, na sua área de amizade, na sua área de justiça e fazendo com que todos fossem beneficiados. Então, vejam que, para ser um clube eficaz, nós começamos pelos princípios históricos. Vocês vejam, muitos talvez dos mais novos não sabem, mas nós tivemos dentro do nosso distrito o antigo 459, o 461, o 4610 e agora o 4563. Nós tivemos figuras de estopo dentro da sociedade paulistana. Nós tivemos um Mário Amato, nós tivemos um Zé Hermílio de Moraes, nós tivemos um Antônio Hermílio de Moraes, nós tivemos um Frugiueli, Mário Frugiueli, nós tivemos o Adalberto Bueno Neto, só figuras de proa, sem considerar aqueles de proa do Jardim das Bandeiras e também do Alto de Pinheiros. Portanto, formar lideranças é importante, porque se as lideranças forem eficazes, se as lideranças forem firmes dentro das comunidades, o Rotary será respeitado. E é isso que nós buscamos para os nossos clubes e para a nossa organização. Então, meus companheiros, é muito simples ter um clube eficaz, desde que nós nos empenhemos. Eu não acredito que não seja possível que cada um de nós, pelo menos meia hora, 15 minutos ao dia, nos dediquemos ao Rotary. Nos dediquemos de como? Puxa vida, o Alan não está vindo ao clube, deixa eu ligar para ele. Puxa, ele é um rapaz espetacular, pode dar um trabalho forte. Puxa vida, o Zacarias, ele não está vindo por causa do consultório, vamos ligar para ele. O Lésio, ele está envolvido numa outra coisa que não é na área de segurança. Quem sabe ele está faltando por esse motivo. É dessa forma que nós podemos fidelizar os companheiros, trazer os nossos companheiros de volta e admitir figuras extraordinárias, que a sociedade tem muitas. Eu vou lhe dizer uma coisa, Alan e meus queridos companheiros e governadores presentes. Uma vez eu passei a uma farmácia e, conversando muito sobre Rotary, as pessoas me perguntavam, e eu perguntei ao dono da farmácia: ô João, o seu patrão foi um dos fundadores do Rotary, Vasco da Rocha Leão. E por que você não entrou no Rotary? Ele me disse o seguinte: olha, Antiório, sabe por que eu não entro? Eu falei: não, porque nunca ninguém me convidou. E aí eu fiz o convite imediatamente. Olha, eu te conheço, sei que você é sério, honesto, competente, tem um grande ramo de negócio, eu te convido para ser rotariano. Se tornou rotariano e foi o idealizador de um banco de cadeiras de rodas com mais de 100 cadeiras de rodas, que naquela época nós emprestávamos a cadeira de roda até quando a pessoa precisasse do seu uso. Então, vejam, às vezes falta nós convidarmos a pessoa para ser rotariana. E outro detalhe é que nós podemos nos imparcializar. Nós temos várias instituições de altíssimo nível
que poderiam se entrosar, se emparcerar com os Rotaries e nós teríamos uma força muito, muito, muito maior. Haja visto, por exemplo, agora, através do Zacarias, conseguiu lá no Sírio-Libanês, com o nosso Chap-Chap, alguns recursos que vieram do Banco Itaú e assim foram adquiridos inúmeros testes para o Covid-19. Então, é desse jeito que nós trabalhamos. Eu me recordo que, muitas vezes, o Mário Frugelli, que hoje é secretário da Fiesp, eu precisava de algum recurso em termos de móveis para escritório, para uma entidade ou outra, eu falava com o Mário, ou ele conseguia graciosamente, ou ele trazia com recursos menores. Então, é assim que a gente vai conduzir as coisas. A gente pode melhorar muito as comunidades e para que nós tenhamos satisfação ao olharmos para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a sociedade em que vivemos, para os colaboradores que temos nas nossas empresas, para que tenhamos dias muito melhores. Meu querido Alan, meus queridos governadores, meus queridos amigos, companheiros do Rotary Clube Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros, eu agradeço imensamente esta oportunidade. Um abraço a todos, muito obrigado, que Deus os abençoe.